Amém, pode sentar. Glória a Deus por esse tempo, pela sua vida, porque você está aqui hoje, nessa tarde. E que seja um tempo especial na presença de Deus, que seja um tempo especial onde realmente seu coração venha adorar ao Senhor e você também receba dele algo especial. Conecte, pode subir. Everaldo, abaixa um pouquinho o retorno, por favor. Obrigado. Se você tiver com a sua Bíblia aí, ou física ou na digital, você pode abrir em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Pode ser no seu aplicativo, pode ser na sua Bíblia de papel. Quem traz ainda a Bíblia de papel? Quem traz aí? Levanta aí sua Bíblia de papel, ó. Tem uma galera aí que está firme na Bíblia de papel. Isso aí, glória a Deus. Mas também vale o digital, né, gente? Quem está na Bíblia do aplicativo aí? Quem está na Bíblia do aplicativo? Isso, boa. Esses dias vieram falar comigo, mas pastor, esse negócio de Bíblia no aplicativo. Eu falei, cara, a gente tem que entender a tecnologia. Se você tem a oportunidade de ter a Bíblia no seu celular, você pode, geralmente com o seu celular você está em todo que é lugar, né, com o seu celular. Então, tem a Bíblia no seu celular. Às vezes você não vai levar a Bíblia física, mas se está com o seu celular e você tem a oportunidade de abrir, de ler, de marcar. Isso é uma questão tecnológica, não existe nada mais santo numa Bíblia de papel ou numa Bíblia digital. Agora o que você precisa ter, principalmente na Bíblia digital, é mais atenção, porque às vezes você vai estar lendo a Bíblia, vai chegar uma notificação do WhatsApp, você vai ser tentado a abrir seu Instagram, você vai ser tentado a ver alguma coisa que vai roubar a sua atenção, o que na Bíblia de papel pode ser que não aconteça, né? Então, mas não há nada mais santo entre Bíblia de papel e Bíblia digital. O importante é você ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, meditar nela, porque eu creio que a palavra de Deus é que transforma vidas. Então, se você ou está com a sua Bíblia digital ou com a sua Bíblia de papel, eu quero ler Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Fala assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Para você entender, vou dar uma pausinha aqui. Os publicanos eram aqueles que coletavam os impostos do povo. Então os publicanos eram um grupo de pessoas que eram designados por Roma para coletar o imposto do seu povo. Então Zaqueu, ele era um homem importante. Vamos dizer que Zaqueu era o chefe da Receita Federal daquele local. Ele não era qualquer pessoa, ele era uma pessoa importante. E a Bíblia fala disso, né? Ele era um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Versículo 9, Jesus termina essa história dizendo: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Quero orar com você. Senhor, eu quero te agradecer pela sua palavra. Eu te agradeço por esse texto, eu te agradeço pela vida de Zaqueu, que nos ensina tanto, Pai. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, através daquilo que o Senhor deixou registrado na sua palavra, Deus. Que o Senhor tenha liberdade nesse momento, a ministrar de forma individual em cada coração, Pai. Nós cremos que a palavra ela é única, mas que o Senhor fala de uma maneira individual, Pai. Nós estamos com o coração aberto aqui. Em nome de Jesus, amém. Quero falar de forma bem breve contigo sobre o preço do encontro. Zaqueu, ele teve um encontro com Jesus,
mas não foi um encontro casual, não foi um encontro por acaso, não foi uma surpresa. Zaqueu, ele planejou, ele pensou, ele venceu as dificuldades, ele executou, e no final dessa história a gente vê que talvez ele não pensasse que ele receberia a salvação, mas no final dessa história, o plano de Deus se cumpre. Então não foi um encontro que a pessoa estava andando pela rua, e você talvez que participa da nossa igreja, é muito comum quando você está andando em algum lugar, está no mercado, está não sei, no lago, em algum lugar você se encontra com alguém da igreja. Você já aconteceu isso com você? Já aconteceu com você? Esse dia eu estava no mercado ali, com meu irmão, e eu estava lá passando as compras, e eu ouvi, ô pastor, aproveitei, vamos passar tudo junto aqui. Então a gente se encontra, sem marcar hora. Muitas vezes acontece de ter pessoas que nos conhecem e às vezes a gente não conhece. Então já aconteceu comigo, às vezes estou num restaurante, e às vezes eu falo com a Nay, olha, tem alguém olhando ali, e aí a pessoa passa e fala, ô pastor, tudo bem? E aí a gente cumprimenta. Esses dias tem uma mesa do lado, a pessoa estava falando assim, você está indo no GA? Aí o outro respondeu, eu já estou indo lá no GA do Gerson. Eu olhei, dei uma olhadinha para o lado, eu falei, Jesus, eu nunca vi essas pessoas na minha vida, mas eles estão lá da igreja. E aí a gente falou, eu cumprimentei eles. Então a gente se encontra, gente. A gente está por aí na cidade, mesmo sendo uma cidade que Cascavel acho que deve ter uns 350 mil habitantes, está mais ou menos nisso, ainda a gente se encontra. Encontros que não são planejados. Eu já encontrei pessoas, às vezes eu estava viajando, cheguei num local e encontrei uma pessoa de Cascavel. Eu falei, gente, tem algum propósito, você está aqui, vamos conversar, o que você está fazendo aqui? Mas esse encontro, o encontro de Zaqueu com Jesus, foi um encontro planejado. Zaqueu, ele sabia da sua posição, ele sabia das suas dificuldades, ele pensa em como encontrar Jesus. Jesus, ele era uma pessoa, nesse momento do ministério, que as pessoas já iam atrás, que as pessoas buscavam estar perto dele, que as multidões estavam em busca de Jesus. Então não era simples, não era fácil encontrar Jesus, conversar com Jesus. Eu não sei se você já foi em algum lugar que tinha alguém famoso e tinha uma aglomeração de pessoas tentando falar com aquela pessoa. Eu já fui em algumas conferências que eu queria muito falar com um pregador lá. E aí acabava o culto, tinha um monte de gente em volta e era difícil. E não conseguia. E aí eu fico pensando Jesus aqui já tinha uma certa fama, vamos dizer assim. Jesus, ele era a solução para muitas das pessoas que buscavam uma cura, que buscavam uma libertação. A gente vê cegos quando Jesus passava gritando, filho de Davi. Então eles já ouviam falar das histórias de Jesus. Zaqueu, ele planeja, Jesus vai passar por aqui, ele vai seguir essa estrada, ele vai passar por onde eu estou, ele está aqui em Jericó. Eu sou baixinho, eu não vou conseguir me enfiar no meio da multidão, eu não vou conseguir chamar a atenção de alguma maneira simples, então eu preciso vencer essas dificuldades, eu preciso vencer aquilo que me afasta de Jesus. E a forma que ele teve, a forma criativa, vamos dizer assim, que ele teve, foi subir numa árvore e esperar Jesus passar, e teve esse encontro. Eu quero falar hoje de uma maneira rápida, porque a gente não tem muito tempo aqui, de uma maneira simples, sobre o preço que a gente paga para estar com Jesus, o preço que a gente paga para realmente ser notado, vamos dizer assim, por Jesus, o preço que a gente paga por viver uma vida com Jesus. Eu tenho falado muito sobre isso, que nos dias de hoje se tornou uma cultura, vamos dizer assim, uma moda, você ser cristão, você estar dentro de uma igreja, você ser do meio gospel, se tornou algo que existe perseguição. Eu creio que ainda existe. Eu creio que existe, eu falava isso no curso de raízes, no momento que você fala, por exemplo, no seu trabalho ou em algum curso que você faz, que você é cristão, você coloca um alvo nas suas costas, mesmo que seja um alvo inconsciente, porque no momento que você fizer alguma coisa errada, alguém vai falar assim, mas você não era crente? Você não era crente? Não sei se já aconteceu com você, mas você coloca um alvo, mas mesmo assim,
No mundo que a gente está vivendo hoje, e especificamente no Brasil, existe um movimento muito forte do cristianismo, do meio gospel. Existe esse movimento onde muitas pessoas estão vindo para Jesus, e glória a Deus, mas nem todos estão vivendo, vamos dizer assim, nas palavras de hoje, o evangelho raiz, o evangelho da obediência, o evangelho de abrir mão, o evangelho que tem um preço a ser pago. Gente, a palavra de Deus fala, Jesus fala isso, que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós seríamos perseguidos, que no mundo a gente ia sofrer. Se você vive um evangelho onde você vive só a vida abundante, que também é uma promessa, eu questiono, e às vezes eu me questiono algumas coisas na minha vida, porque Jesus falou que nós teríamos perseguições, Jesus falou que nós teríamos sofrimento, Jesus falou que existiria um preço a ser pago. Às vezes a gente lê o livro de Atos, igreja primitiva, a gente ouve a história da igreja. Não sei se você gosta de história, mas você ouve a história do início da igreja, a perseguição que Roma tinha sobre a igreja primitiva. E isso é muito distante, porque a gente não vive a perseguição hoje. A gente vive num país livre. A gente vive num país tão livre que hoje a base, vamos dizer assim, de regras do nosso Brasil, do nosso país, ela vai de encontro com a Bíblia, mas a gente vive essa liberdade tão grande que você vê vários valores distorcidos. Você vê valores distorcidos de sexualidade, você vê valores distorcidos relacionados à moral e bons costumes, você vê pessoas que, existe uma cultura no nosso país que o importante é você se dar bem, é você dar um jeitinho, o importante é que você cresça, que você se dê bem, não importe o quanto você pise nos outros para você se dar bem. Então a gente vê valores invertidos. E quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas precisam mudar. O preço que se paga para viver o evangelho verdadeiro, ele não é um preço barato. Primeiro, a salvação é pela graça, sim, ela é de graça. Mas o caminhar com Jesus é uma vida de renúncia. E se você não está vivendo essa vida de renúncia, questione se você está vivendo a vida com Jesus. Questione se você está tendo um encontro com Jesus, porque há um preço a ser pago. Algumas coisas que eu tirei desse texto, e eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que existem dificuldades. Se você quer ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, existem dificuldades. A Bíblia diz, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, qual que era a dificuldade dele aqui? Era a estatura, era chegar até Jesus. Não o conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Aflições, dor, sofrimento fazem parte da caminhada com Deus. Você vai ter dificuldades, você vai ter perseguições, você talvez vai ter uma oposição de algumas pessoas. A vida com Jesus, ela é firmada na rocha, mas quando Jesus faz essa analogia da casa na rocha e a casa na areia, ele fala sobre uma tempestade. Repita comigo, tempestade. Tempestade. Então quer dizer que se você está com Jesus, se a sua casa é firmada na rocha, independente, vamos dizer assim, de você estar com Jesus na rocha ou na areia, vai ter tempestade. Vai ter tempestade. As dificuldades fazem parte da caminhada com Deus. As batalhas fazem parte da caminhada com Deus. Quando a gente vai no GA, e às vezes a gente pergunta, a gente encontra alguns irmãos, e na hora da oração, a primeira tendência dos homens, levanta a mão os homens aí, homens, levantem a mão. Quando alguém pergunta para você, está tudo bem? Geralmente você responde, está tudo bem. Sim, está tudo bem. Às vezes você nem pensa, é meio automático. E aí você está passando por dificuldades no seu casamento, você está passando por dificuldades no trabalho, você está com alguns relacionamentos meio complicados e você não abre o coração. A Bíblia fala que a gente vai passar por aflições, que a gente vai carregar fardos. A dificuldade para ter um encontro verdadeiro, a dificuldade não desmerece o encontro. Então, nessa vida cristã, nessa caminhada cristã, a gente vai passar por dificuldade. Bom fosse se a gente aceitasse Jesus e tudo mudasse. Eu não quero desmerecer que tudo muda. Claro que muda a inclinação, muda
o seu propósito, muda a sua perspectiva, muda a sua esperança. A sua esperança não está só para as coisas dessa terra, porque as coisas dessa terra aqui, elas são passageiras, elas vão acabar. Mas a sua perspectiva começa a ser colocada em relação ao céu. Mas você vai passar por batalhas. Jesus foi crucificado, gente. Jesus foi crucificado. Jesus sofreu na carne. Jesus sofreu emocionalmente. Quando ele está no Getsemane ali, prestes a ser crucificado, ele ora para Deus e pede: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso se chama sofrimento. Isso se chama dificuldade. E a Bíblia fala que a gente tem que imitar Jesus Cristo. Então nós passaremos por dificuldade. Eu não estou te incentivando a contar problema, tá? Tem gente que gosta de contar problema, né? Tem gente que vai atrás de uma dificuldade, não consegue. Tem gente que não consegue contemplar. Tem gente que não consegue descansar. Tem gente que não consegue aproveitar o 7º dia. Tem gente que não consegue ficar parado, olhando para o nada. Eu tenho dificuldade com isso. Falo bem sério. Eu tenho dificuldade de sentar num banco, no lago, e ficar olhando, contemplando a Deus. Eu preciso ficar em movimento, resolvendo coisa. Mas entenda que na nossa caminhada existem dias maus, dias difíceis, mas também existe o dia do descanso. Existem dificuldades, mas existem também vitórias, e faz parte da caminhada com Deus. Não desanime no dia da dificuldade, não se entregue no dia da dificuldade. Viva as vitórias, viva as batalhas, mas nessa caminhada cristã que eu sei que tem muita gente mais madura de idade aqui do que eu, mas nessa minha caminhada cristã, eu sei que a gente vai ter muitas vitórias, mas assim como as vitórias, as misericórdias de Deus se renovam, as batalhas também se renovam. Mas a cada batalha que a gente vai travando e vai vencendo, a gente está mais próximo em caráter, a gente está mais próximo em ser como Jesus. Por isso, todas as dificuldades da nossa vida que a gente encontra, assim, talvez você olha para Zaqueu igual Zaqueu era pequeno, e você questiona: Deus, por que eu não tenho essa habilidade ou outra habilidade? Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar criatividade para você vencer essa dificuldade, amém? Então, se você quer ter um encontro com Deus, entenda que existem dificuldades. Na vida com Deus, um dos preços a serem pagos é as dificuldades. O segundo é a oposição. Nós teremos oposição. Talvez você vai ter oposição dentro da sua casa. Lucas 19, de 6 a 7, fala assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ninguém se alegrou, gente. O povo começou a se queixar. Jesus estava chamando Zaqueu, mas o povo começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Tinha tanta casa melhor para esse cara se hospedar. E ele vai se hospedar na casa do chefe daquele que cobra impostos. Esse cara é um pecador. Zaqueu, possivelmente, a Bíblia fala ali no final, Zaqueu declara que ele ia restituir aqueles que ele roubou, aqueles que ele extorquiu. Possivelmente, Zaqueu era uma pessoa que tinha um caráter duvidoso, que se aproveitava da sua posição para ter um ganho financeiro. Então, no momento que ele quer ter um encontro verdadeiro, o que se levanta é a oposição. Tem pessoas que talvez estão numa caminhada com Deus, talvez seja a sua situação hoje, que você teve uma vida torta no passado, que você tem uma má fama com um monte de gente, mas agora você decidiu buscar a Jesus Cristo, você decidiu ter um encontro com Jesus Cristo. E sabe o que vai acontecer com você? Pessoas vão duvidar desse encontro. Porque a gente precisa, também faz parte do processo, tomar pedras. Faz parte do processo ouvir acusações. Faz parte do processo a oposição. Porque na nossa vida a gente colhe aquilo que a gente plantou. Então aqui Zaqueu, quando ele ouve uma frase dessa, ou quando Jesus ouve falar sobre Zaqueu, que ele era um pecador, essa oposição se levanta, tem relação com a vida passada dele. Mas se ele quer um encontro verdadeiro com Deus, ele precisa estar caminhando, continuando a caminhar. Ele precisa entender que a oposição não vai parar ele. Nesse momento ele podia estar desanimado e falar: tá bom, é verdade, eu sou um ladrão mesmo, eu sou um corrupto.
Mas ele encontrou nesse momento uma oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Você vai ter oposição na sua vida. Talvez você está aqui sentado e você não tem o seu cônjuge sentado contigo. Você é casado e o seu marido ou sua esposa não caminham com você na fé com Deus. E talvez seja uma oposição dentro da sua casa. Você precisa entender, vencer isso, orar por isso, esperar o milagre de Deus em relação a isso. Talvez você está sentado aqui e você tem pais, irmãos, amigos, que são oposição à vida que você escolheu ter agora. Você entendeu o que Jesus pode fazer na sua vida e você está caminhando para isso. E vão ter pessoas que vão ser opositores. Gente, o mundo é o seu maior opositor. A gente vive num mundo corrompido. E esse mundo, a Bíblia fala que cada vez vai ser pior. Mas a igreja verdadeira, ela vai ser salva. A igreja verdadeira, ela cresce. A igreja verdadeira não para. E mesmo no meio da podridão do mundo, nós vamos conseguir alcançar novas pessoas através do Evangelho. Pessoas vão ser salvas. Mas você vai ter oposição. A gente vai ver coisas, e eu não estou sendo profeta do Apocalipse aqui não, mas a gente vai ver cada vez coisas mais escarnecedoras, cada vez mais estruturas bagunçadas acontecendo, cada vez mais atrocidades acontecendo. E a igreja, ela precisa estar fortalecida em Jesus. Nós teremos oposição, mas se você quiser viver verdadeiramente com Jesus, você precisa entender que mesmo você tendo um alvo nas costas, você tem um escudo sobre você. Mesmo você sendo julgado por amar a Jesus Cristo, você tem pessoas e você tem uma igreja ao seu lado. Então você não está só. Terceiro ponto relacionado ao encontro, um preço do encontro, é que você vai ter que ser humilde e você vai ter que ser submisso à palavra de Deus. Você vai ter que quebrar as suas estruturas de orgulho. A palavra de Deus diz que havia um homem rico. O homem rico poderia comprar um lugar na mesa com Jesus. O homem rico poderia oferecer algum suborno para que tenha um encontro com Jesus Cristo. Esse homem rico poderia dar um jeito que não fosse a exposição de subir uma figueira. Gente, a gente está falando de um coletor de impostos, de um chefe dos publicanos. A gente não está falando de qualquer um. A gente está falando de uma pessoa conhecida, uma pessoa que tinha um título, não só perante ao povo de Deus ali, mas também perante a Roma. E ele sobe em cima de uma árvore, esquecendo tudo aquilo de quem ele era. Isso é quebra de orgulho. Você quer ter um encontro verdadeiro com Deus? Você vai precisar quebrar seu orgulho. Nos últimos dias eu tenho conversado e tenho vivido alguns testemunhos de alguns amigos e até na minha vida sobre quebra de orgulho. Deus quer mexer em áreas onde você acha que você já sabe tudo. Deus quer mexer na sua dependência. Na sua independência. Deus quer mexer nas áreas que você acha que já está tudo ok. Às vezes a gente tem a pretensão de se achar maduro. E nessas áreas eu já sei. E olha, claro que existem frutos de maturidade. Mas tem áreas da nossa vida que Deus quer mexer e Ele sabe. De pequenos orgulhos que estão enraizados lá. Então talvez você tenha um orgulho ali relacionado à sua profissão. Talvez você tenha uma pretensão relacionada aos seus relacionamentos. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você vai fazer. Porque se existe ainda algum resquício de orgulho, Deus vai querer tratar se você é um filho de Deus verdadeiro. Deus vai expor, Deus vai trazer à luz. A gente estava decorando o versículo, estava decorando com o meu pequeno, e a gente estava decorando lá, não há nada oculto que não vai ser revelado. Não há nada que se esconda dos olhos de Deus. E Deus quer trabalhar isso. Eu creio que Zaqueu, ele tem um encontro verdadeiro, porque ele já toma um passo em quebrar orgulho. E muitas vezes a gente quer parecer cristão, a gente quer parecer que está tudo bem, a gente quer parecer que está tudo certo, e Deus está falando, filho, se expõe para o seu líder, se expõe para o seu pastor, abre o seu coração, porque só abrindo o coração você vai ser tratado.
E aí às vezes a gente vive uma vida cristã que vai anos e anos e parece que não muda, parece que não tem coisas sendo tratadas. E eu me preocupo, às vezes eu me preocupo com a minha vida, porque eu olho e falo, Deus, onde que você quer me tratar? Que área que você quer me mostrar? E aí Deus vai usar pessoas na sua intimidade para te mostrar isso. Às vezes vai ser lá dentro da sua casa, onde você recebe uma palavra, e aquela palavra mexe com o seu ego. E aí mexeu com o seu ego, aí ficou difícil. Ontem eu fui jogar um jogo de futebol, num campeonato que eu estou jogando aí. Eu jogava campeonato quando era criança, quando era adolescente, jovem ali. E aí decidi jogar um campeonato lá do clube, e eu fui jogar o campeonato. E eu estava... Primeiro que eu sou reserva do campeonato lá, do time, né? E não basta ser o reserva, acho que eu sou a última opção do time. E aí Deus está tratando meu orgulho, porque quando eu jogo com os jovens, eu não sei, né, Mateus? Quando eu jogo com eles, eu acho que eles me tratam com amor, assim. Eu até faço uns golzinhos, não sei se eles deixam, assim, mas eu jogo, assim, eu consigo jogar até. E aí Deus está trabalhando meu orgulho. Ontem eu fui jogar, e aí eu falei para alguns amigos, falei, pessoal, falei para a Nai, falei para alguns amigos, falei, eu vou jogar hoje. Mas eu não sei se eu vou entrar. Aí fui para o jogo tinha 50 minutos, 2 tempos de 25. Eu acho que eu joguei 1 minuto e meio. 1 minuto e meio, Carlos, 1 minuto e meio. E aí nesse 1 minuto e meio, eu acho que eu relei uma vez na bola. E a vez que eu errei na bola, eu errei ainda. Aí terminou o jogo, eu falei, não, tá tudo errado, isso aí não é justo. Aí meu senso de justiça começou assim, a aflorar. Eu falei, nem quero nem falar. A gente perdeu, né, do jogo. Eu falei, se eu tivesse jogado também, tinha ganho. Aí saí meio bravo, assim, meio quieto. Falei, não posso dar mau testemunho aqui, não vou brigar com os caras, não vou reclamar, mas saí meio bravo. Aí um amigo meu que estava lá, não, teve uma hora que eu olhei, na torcida estava o Joaquim, o Miguel, a Nai, mais 2 amigos meus, mais as crianças. Eu falei, gente, eles vieram, eles até tiraram uma foto e postaram, eles vieram me ver no banco de reserva. Falei, isso é amizade mesmo. Teve um lá que ficou o jogo inteiro. Eu falei, cara, tu é amigo mesmo. É Deus tratando o orgulho, porque na minha autossuficiência, e aí tem um técnico, uma pessoa que eu nunca vi na vida, ele está lá, eu ia falar, cara, deixa eu jogar, tá? Olha, eu não sou melhor que esses aí, mas também não sou pior, eu estou igual, deixa eu jogar um pouquinho. Teve uma hora que foi Deus tratando o meu orgulho mesmo. Um cara tinha saído machucado, o outro cara machucou, foi sair, o técnico olhou para o banco, estava eu, um outro cara e o cara machucado. Ele chamou o cara machucado para entrar de novo. Aí eu falei, não. Falei, aí... Falei, não é para tanto também. Aí o cara colocou o tênis e foi entrando mancando. Falei, tá bom, beleza. É Deus tratando. Então Deus trata áreas, e Deus já está me tratando nesse futebol aí, em algumas áreas que eu nem imaginava que Deus poderia me tratar. Então Deus vai tratar áreas que você acha que não precisa ser tratado. Ele vai te colocar em situações para que você seja tratado. Zaqueu, ele foi humilde. Ele poderia dar um jeitinho de ter um encontro com Jesus. Ele poderia ter uma maneira de subornar alguém, de arranjar um encontro, mas não, ele se expôs, ele teve humildade, ele quebrou todo o orgulho, se expôs perante as pessoas, foi julgado perante as pessoas e tudo bem, ele recebeu aquilo que ele precisava receber. E para a gente terminar, um dos preços que você precisa pagar para ter um encontro de verdade com Jesus, é alinhar o seu caráter com o caráter de Cristo. Ele fala lá no final, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Gente, isso tem a ver com caráter. Tem pessoas que a gente conhece, que já se converteram, tiveram um encontro com Jesus e precisaram confessar. Eu tenho um jovem que eu conheço, que ele roubou o emprego dele. Ele trabalhava no caixa, e ele fazia lá uns esquemas, e ele, no momento que ele teve um encontro ali com Jesus, ele se arrependeu e ele veio falar comigo. Eu roubei lá. E eu falei, dessa mesma coragem que você veio falar comigo, você vai ter que chegar lá para o seu chefe, e vai ter que pedir perdão, e vai ter que explicar, e vai falar, eu não sei exatamente quanto eu roubei, mas eu quero devolver, e você vai ter que pagar o preço disso.
E ele falou, mas eu vou ser demitido. Eu falei, possivelmente, pode ser que aconteça, mas é o preço. É o preço de alinhar caráter, é o preço de ajustar aquilo que precisa ser ajustado. Muitas vezes a gente vem para Jesus e não quer resolver as coisas do passado. Aí você tem um monte de gente brigado. Começa a mandar mensagem, pedir perdão. Deus vai arranjar um encontro aí com você, com essa pessoa. Começa a ajustar. E esse jovem foi lá, ele falou para a pessoa, e Deus tocou o coração daquela pessoa, não cobrou dele e não demitiu ele. Só tirou ele do caixa. Foi prudente, né? Tudo bem, aconteceu. Mas glória a Deus que a pessoa entendeu, a pessoa perdoou ele. Então, às vezes, se tivesse que pagar, teria que pagar, parcelaria, não sei, daria um jeito, mas pagaria. A gente precisa alinhar o caráter com o caráter de Deus. O preço do encontro é mudança. Jesus te aceita da maneira com que você está. Isso é uma verdade. A gente vê muito esse negócio de inclusão, a gente vê hoje igrejas inclusivas, que aí você pode chegar de qualquer jeito, com tudo bagunçado na sua sexualidade. Gente, quando eu vou para a palavra de Deus é a maior inclusão da história, é a palavra de Deus, porque Jesus te aceita da maneira com que você está, mas Ele quer transformar a sua vida, porque a palavra de Deus é viva. Então você pode chegar para Deus adúltero, ladrão, mentiroso, fofoqueiro, você pode chegar para Deus da maneira que for, mas Ele quer transformar a sua vida. Então o preço de você ter uma caminhada com Jesus é alinhamento de caráter. O preço de você ter uma caminhada verdadeira com Cristo é deixar de fazer aquilo que era errado, para agora viver o correto com Deus. É o preço que se paga para ser um cristão verdadeiro. Eu falo que não é tão simples ser cristão. Não é só vir na igreja. Ser cristão realmente tem um preço de você ouvir coisas e deixar para lá. Tem um preço de, talvez no momento de ira, você deixar a ira para lá. Tem um preço de você, quando for pisado ali no seu orgulho, você deixar a humildade transparecer. Não é que você vai ser alguém que vai ser apático, não. Nós vamos acreditar e viver aquilo que acreditamos. Mas existe um preço a ser pago, que a gente possa realmente refletir o que Jesus quer na nossa vida. O preço do caráter, o preço da humildade, o preço da oposição, o preço das dificuldades. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas que você possa caminhar realmente pagando esse preço. E para terminar, eu quero compartilhar esse texto, e a gente até vai cantar uma canção que fala um pouquinho sobre isso. E esse texto me chama muita atenção. Esse texto ele é fantástico, é para você meditar nele todos os dias. A Nay me apresentou essa canção que a gente vai cantar daqui a pouquinho, e essa canção ela toca no meu coração profundamente. Lucas 10:38 fala assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus tinha 12 discípulos. Então Marta recebe Jesus e mais 12 homens na sua casa. A gente está falando de 13 homens na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E talvez é uma pergunta justa. Jesus, vocês chegaram aqui na nossa casa, a gente recebeu vocês, e aí eu estou arrumando aqui, eu estou fazendo almoço, eu estou tentando resolver o que vai acontecer, e Maria está sentada aí. Maria está sentada, ela é minha irmã, ela tinha que estar me ajudando, e Maria está aí, ouvindo o que o Senhor está falando. Você não se importa comigo não, Jesus? E ela fala: diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. E eu sinto Jesus falando comigo nesse texto aqui. Às vezes ele falando para mim assim: ó, Felipe, você está preocupado e inquieto com muitas coisas. Fala teu nome 2 vezes aí. Pode falar teu nome 2 vezes aí. Felipe. Fala teu nome aí.
Você está preocupado demais com os boletos, você está preocupado com aquilo que vai acontecer amanhã, você está preocupado em ter riqueza, você está preocupado em segurança que não tem segurança nenhuma, você está preocupado com muita coisa. Você está preocupado com a comida, Marta? Eu sou aquele que multiplica pães e peixes. Você está preocupado com o serviço? Calma, Marta. Você está preocupado com muita coisa, inquieta. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não será tirada. A irmã dela, em oposição a ela. Mas Jesus, ele sabe o coração que quer ter um encontro verdadeiro. Jesus sabe aqueles que estão buscando de verdade, mesmo em meio a dificuldades, em meio à oposição. Eu quero te convidar a ficar em pé. Talvez você não conheça essa canção, mas que seja um momento de adoração, de quebrantamento ao Senhor. Existe uma boa parte, existe um lugar de descanso, existe um encontro, e mesmo em meio às oposições, mesmo em meio às dificuldades, essa boa parte continua existindo, esse lugar de encontro com Jesus. Vamos adorá-lo, depois eu quero orar contigo.